Estamos de volta com mais informações sobre o conflito no Oriente Médio. Além do líder supremo, Ali Khamenei, o ataque coordenado de Estados Unidos e Israel no sábado matou figuras importantes do regime iraniano. Morreu também Ali Shamkhani, que era secretário do Conselho de Defesa, um órgão criado depois da Guerra de 12 Dias com Israel, em junho do ano passado. Outro morto no sábado, Abdol Rahim Mousavi, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e o comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, general Mohammad Pakpour. Os dois tinham sucedido nesses cargos militares de alta patente mortos por Israel no ano passado. Foi morto ainda o ministro da Defesa, Aziz Nazirzadeh. Quem chega para ajudar a gente na análise desse conflito e do que pode acontecer a partir de agora é o comentarista da Globo News e colunista do jornal o Globo, Demetrio Maioli. Demetrio, seja muito bem-vindo ao Jornal da Globo num dia que você é mais do que necessário. Bom, vamos lá falar de sucessão, Demetrio. Vamos começar menos sobre a sucessão formal no Irã e mais sobre que cenários a gente tem sobre quem vai mandar de fato no Irã a partir de agora. Renata, prazer imenso estar aqui com você. São muitos cenários possíveis, mas dá para imaginar em duas vertentes principais. Numa vertente, o regime iraniano cai. Na outra, ele não cai. Bom, se o regime iraniano cai, então nós podemos bifurcar a nossa análise em duas possibilidades. Primeira possibilidade, o sonho de Donald Trump. O regime iraniano cai por meio de um levante popular que estabelece um regime mais ou menos democrático, secularista, pró-ocidental no Irã. É muito improvável que isso aconteça por diversas razões, mas é o sonho explícito de Donald Trump. A outra possibilidade, com queda do regime, é um pesadelo. É a fragmentação do Irã. As pessoas imaginam que o Irã é muito coeso, um país persa. De fato, 60% da população é persa, mas existem inúmeras minorias. 40% da população é formada por azeres, curdos, árabes, baluques, turcomenos. E uma hipótese que não se deve descartar, não é provável, mas não se deve descartar, seria a fragmentação do Irã em diversos pedacinhos, milícias diferentes se enfrentando, regimes diferentes aparecendo em cada lugar, grupos terroristas se instalando. Isso produziria uma crise imensa de refugiados em todo o Oriente Médio. E na Europa teria um impacto imenso de longo prazo sobre preços do petróleo, produziria uma nova onda de atentados terroristas em vários lugares. Mas essas hipóteses não são as principais. A hipótese principal é que o regime não caia. Se ele não cair, ele terá que se reformar de uma maneira limitada. Nessa reforma, o mais provável é que a Guarda Revolucionária assuma uma parcela maior do poder e o clero xiita uma parcela menor do poder. Nós teríamos um regime iraniano enfraquecido, alquebrado, mas de pé, que durante um bom tempo não representaria perigos para a estabilidade regional, mas que a médio e longo prazo tentaria retomar o seu programa nuclear, o seu programa de mísseis, as suas relações com milícias regionais. Bom, já que o Demetrio falou em sonhos explícitos de Donald Trump, ele hoje disse com toda clareza que o ideal seria uma solução do tipo Venezuela. Demetrio, em que medida é real a expectativa? Qual é a chance de uma dessas formas de governo aí que você desenhou vir a cooperar com os Estados Unidos e com Israel? Veja, é pouco realista a ideia de um levante popular, não porque o povo não seja contra o regime, mas o povo não tem armas, né? Então é pouco realista a ideia do estabelecimento de um regime secularista com base num levante popular. Mas é mais irrealista, muito mais irrealista, a ideia de que o Irã seria uma Venezuela número 2. Por quê? Porque o regime iraniano é completamente diferente do regime venezuelano. Ele é muito mais estruturado, ele é muito mais ideológico, ele se organiza em torno de uma aliança e de um entrelaçamento entre o clero xiita,
e a Guarda Revolucionária, entre o livro sagrado e a espada. Esse regime se formou lá atrás, em 79. Ele não apresenta as fraturas internas e as debilidades que o regime venezuelano apresentava. E ele é muito mais coeso devido à sua base ideológica e religiosa, né? O Estado iraniano, criado em 79, ele é um Estado muçulmano, xiita e anti-Israel. Esses são os elementos que formam a identidade do regime. O regime venezuelano não tinha identidade nenhuma, né? Era um regime cleptocrático, com várias facções se aproveitando de uma aliança circunstancial entre elas, né? Era também um regime personalista. O regime iraniano não é personalista. Khamenei foi muito importante, assim como Khomeini, mas ele não era o regime. A morte de Khamenei não derruba o regime. Demétrio, coisas que me chamam a atenção, né? Por um lado, quando o Irã atinge alvos civis em países árabes, se ele não está, de alguma maneira, contribuindo para o seu próprio isolamento e empurrando esses países para a posição americana. No entanto, também chama a atenção que os Estados Unidos tenham decidido e se lançado nessa operação se entendendo exclusivamente com Israel e deixando os países árabes ali de plateia disso. Como é que fica o tabuleiro no Oriente Médio à luz dessas coisas aparentemente conflitantes? São conflitantes mesmo, Renata, porque a Arábia Saudita e os demais aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico eram contra esse ataque e tentaram dissuadir Donald Trump de fazer esse ataque. E foram ignorados pelos Estados Unidos. Porém, a reação do Irã a esses ataques não deixa alternativa a eles se não se alinhar com os Estados Unidos, nem que seja por razões de defesa militar. Eles agora não têm outra alternativa senão se alinhar com os Estados Unidos. E é o que eles estão fazendo. Do ponto de vista do Irã, essa é uma guerra existencial. Ele está lutando pela sobrevivência, o regime iraniano. Do ponto de vista dos Estados Unidos, é uma guerra de escolha. Há, portanto, uma assimetria. E é por isso que o Irã, cujo regime luta pela sobrevivência, tomou a decisão radical, que nunca tinha tomado antes, de redistribuir a destruição por todo o Golfo Pérsico. É uma tentativa de aumentar o custo para os Estados Unidos de prosseguir os bombardeios. Aumentar os custos, atingindo infraestruturas civis, aeroportos, hotéis, áreas residenciais de países prósperos do Golfo Pérsico, que são aliados dos Estados Unidos. O Irã só faz isso porque ele sabe que, do ponto de vista do regime, é tudo ou nada. Bom, vamos então para a questão nuclear agora, que teria sido o gatilho principal ou mais imediato do que está acontecendo. Donald Trump menciona isso algumas vezes, entre outras razões, para justificar o ataque. No entanto, Demétrio, você sabe melhor do que eu, muitos especialistas, inclusive americanos, não respaldam a afirmação reiterada de Israel de que o Irã estaria perto da capacidade de fazer a bomba. Se não foi isso, foi o quê? Por que os Estados Unidos se lançaram nessa operação? Bem, isso já não era verdade em junho passado, quando Israel e os Estados Unidos bombardearam as instalações nucleares iranianas. Donald Trump chegou a dizer que elas tinham sido completamente destruídas, obliteradas. Então, se elas foram obliteradas em junho do ano passado, o Irã não estaria perto agora de ter a bomba atômica, e não está perto. Essa razão é falsa. Assim como é falso que o Irã estaria muito próximo de ter mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir o território dos Estados Unidos. Donald Trump deu essas razões para a guerra, deu também como razão para a guerra o apoio do Irã a milícias regionais, e deu também como razão para a guerra a suposta necessidade e a possibilidade de derrubar o regime em meio ao levante popular. Então, são muitas razões para a guerra
e, portanto, nenhuma razão para a guerra. O público americano não está entendendo a razão para o conflito com o Irã. Marco Rubio, hoje, em depoimento ao Congresso, deu mais uma razão, e mais estranha do que todas essas. O que Marco Rubio disse, ele disse que os Estados Unidos tiveram que bombardear o Irã porque Israel iria bombardear o Irã de qualquer forma. E o Irã, em represália, atingiria interesses americanos na região. No fundo, o Rubio está dizendo que quem fez os Estados Unidos irem à guerra não foi a bomba atômica, não foram as milícias, não foram os mísseis intercontinentais do Irã, nem foi a vontade de derrubar o regime do Irã, foi Israel. Talvez exista alguma verdade nessa última razão, mas ela deixou todo mundo boquiaberto. Demetrio, o nosso tempo está quase acabando, mas eu não quero deixar de te ouvir sobre um tema de fundo que me parece muito importante, que é a normalização de um mundo sem regras, de um mundo sem lei internacional. A ONU nem aparece, não faz nem figuração nessa história. É uma espécie de como queríamos demonstrar de uma situação que está se colocando faz tempo. Pois é, no momento do início do ataque, Donald Trump falou que se tratava de autodefesa, uma tentativa de mencionar o direito internacional. Não há justificativa de autodefesa porque só existe autodefesa diante de uma ameaça iminente. E não havia ameaça iminente nem aos Estados Unidos, nem a Israel. Donald Trump não foi ao Congresso americano pedir autorização para fazer a guerra como a lei exige. George Bush pai pediu autorização para a Guerra do Golfo de 1991. George Bush filho pediu autorização para a guerra, para a invasão do Iraque em 2003. Na invasão do Iraque, os Estados Unidos foram à ONU. Não conseguiram o respaldo do Conselho de Segurança, mas pediram o respaldo do Conselho de Segurança. Donald Trump ignorou a ONU, assim como ignorou o Congresso americano e ignorou o direito internacional. Essa é uma guerra de escolha e é uma guerra de agressão. Por mais que o Irã seja um ator dos mais repulsivos, por vários motivos, essa é realmente uma guerra não provocada, uma guerra de escolha, uma guerra de agressão. Os Estados Unidos estão normalizando a violação aberta e explícita do direito internacional. É como se eles dessem um passaporte para todos os estados violarem o direito internacional. Vladimir Putin gosta muito disso. Como culpá-lo agora, ou pelo menos como os Estados Unidos podem culpá-lo agora, pela agressão à Ucrânia. Sim. Demetrio, muito obrigada. Eu sempre te agradeço, porque é sempre verdade. É muito esclarecedor ter você aqui com a gente. Volte outras vezes. Foi um prazer, obrigado.